Bom, isso daqui foi justamente a, a aula que eu comentei lá, né, no vídeo, né, é o porquê de arquitetura, mas para não ficar repetitivo aqui, eu só vou pegar aqui alguns dos princípios. O que eu queria, na verdade, era isso aqui, ó. Eu fiz uma analogia, né, sobre, na verdade, quando a gente usa o padrão em camadas, é um padrão arquitetural, né, então é o que a gente chama também na literatura de estilo arquitetural. Vou pegar só um minutinho para reforçar isso aqui. O que, na verdade, um padrão arquitetural, um estilo estabelece, né? Um conjunto de restrições, e a gente vai chegar lá, né, quando eu estiver falando com vocês sobre como é que o projeto deve ser. E essas restrições, elas são estabelecidas, né, justamente visando alguma propriedade benéfica, né? Alguma coisa que venha agregar para a solução final, né? A gente limita a construção do projeto, de algum produto, alguma coisa, tendo isso daí como sendo o grande objetivo, né? Obter propriedades benéficas. E aí eu mostrei, por exemplo, na engenharia civil, que a gente tem o estilo chalé suíço. Ele tem um conjunto de constraints, ou seja, de restrições. A exemplo disso, a gente tem que o telhado deve ser íngreme. E tem uma razão para isso, né? Então, no fim das contas, essa restrição que está aqui, ela vai limitar a construção de casas ou de arquiteturas que seguem esse estilo, esse padrão. Notem que eu posso ter diferentes arquiteturas, ou seja, diferentes casas, diferentes projetos, né, que seguem o mesmo estilo. Apesar deles serem diferentes, a gente percebe que eles têm alguma coisa em comum, é o estilo, é o padrão arquitetural. E essa restrição que um estilo estabelece durante o desenvolvimento, durante a construção de alguma coisa, ela tem o objetivo de obter propriedades benéficas. No caso de um chalé suíço, qual seria a propriedade benéfica? É permitir o escoamento mais rápido da neve. Então, todo estilo arquitetural, todo padrão arquitetural, ele, de novo, estabelece um conjunto de restrições que vão limitar o desenvolvimento do meu produto, né, do que eu estou construindo, visando obter propriedades benéficas. Na engenharia de software é a mesma coisa. E aí é onde entra justamente o que a gente vai ver aqui e entender melhor nessa aula a questão do estilo em camadas, que foi o vídeo que ficou ali do outro slide. Que é o seguinte, ó, na engenharia de software é a mesma coisa, a gente tem estilos arquiteturais, ou seja, padrões arquiteturais, que estabelecem conjunto de restrições que vão limitar o projeto do meu software, visando obter propriedades benéficas, que são meus atributos de qualidade. O que seriam esses atributos de qualidade? O que seriam essas restrições? Então, por exemplo, aqui, ó, do ponto de vista de restrições, a gente vai ver aí a arquitetura em camadas, por exemplo, que ela estabelece que a comunicação entre as camadas deve se dar de cima para baixo. Isso é uma restrição, é uma limitação que eu estou impondo para o meu projeto, para o projeto do meu sistema, né? E qual é o objetivo da gente impor essas restrições? Dizer, a camada de apresentação, ela não pode ser usada pela camada de dados, por exemplo. O grande objetivo é justamente obter algumas propriedades que são benéficas para o sistema. A exemplo de atributos de qualidade, a gente pode citar aqui alta disponibilidade, performance, segurança, reusabilidade, manutenabilidade e uma série de outros atributos de qualidade que são requisitos não funcionais. Esse é o grande objetivo de se ter um padrão, um estilo arquitetural. Porque no primeiro momento você pode ficar se perguntando, mas por que quando eu estou programando uma arquitetura em camadas eu não posso fazer a dependência da camada de baixo com a camada de cima, por exemplo? Tem uma razão para isso, né? Eu até deixei aqui, né? Veja, a arquitetura em camadas, que é o que vocês vão usar no projeto, ela pode ter N camadas, né? A cada parte que seria uma camada, pode ter N camadas. Esse N vai depender do contexto, vai depender do tipo de aplicação. Às vezes você pode ter, por exemplo, entre uma camada e outra aqui, uma camada de comunicação, né? Imagine que eu estou num sistema que é acessado via um celular, né? Uma aplicação móvel. Então, a arquitetura MVC ela vem para isso, né? E a ideia principal, ou pelo menos a principal restrição, né, é justamente a que eu explico lá no vídeo, que é essa daqui, ó. As camadas, elas acabam
elas acabam definindo conjunto de responsabilidades. Então, por exemplo, na camada de apresentação, eu vou ter classes que dizem respeito à apresentação do meu sistema, as telas, né? Na camada de na verdade, o que a gente vai usar é a camada de negócio, né? A gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ter as classes que tratam as regras de negócio. Eu vou até colocar aqui apresentação, negócio e vou colocar aqui dados, tá certo? Dados. Vejam, quando a gente faz isso daqui, o que é que acontece? Um dos constraints, uma das restrições é que a camada de cima, ou seja, as classes que eu agrupei e que estou dizendo que fazem parte da camada de apresentação, elas só deveriam usar a camada abaixo dela. No caso, a camada de negócios, né? Aqui está negócios. Né? Tá ruim aqui de visualizar, mas eu vou ter um slide com essas camadas. E a de negócios utilizam a camada de dados. Por que é que eu não posso ter essa comunicação aqui, por exemplo? A camada de dados usando uma classe de apresentação. Isso aqui é proibido numa arquitetura em camadas, pelo menos nesse estilo que a gente usa aqui é proibido. Mas tem uma razão, você pode dizer, Vanilson, eu já fiz isso. Eu fiz um método na minha camada de dados, um repositório que recebia uma tela e eu preenchi a tela com os dados. E funcionou. Ok, funcionou. Mas, obviamente, se eu quiser reaproveitar isso aqui, reusar essa camada em outro sistema, imagine que eu tenho um sistema aqui que essa camada de apresentação ela é acessada através de um celular, tá? Não estou sabendo desenhar aqui direito não, mas imagine que aqui seja um celular e eu tenho aqui uma camada de serviço, né? Ou seja, ele acessa a web e essa camada de serviço usa a minha camada de negócios, certo? Que por sua vez usa a camada de dados. Imagine que eu tenho isso aqui, certo? Eu agrupei o sistema dessa forma, que é dados, negócios, serviços e o meu celular aqui, que seria a camada de apresentação. Veja, imagine que eu queira reutilizar esse mesmo repositório aqui, ó, essa mesma camada de dados aqui. Se eu tivesse essa dependência daqui, né, que é proibida na camada, pelo menos é uma restrição, ele não ter isso aí, eu ia ter que trazer junto com essa minha camada de dados toda essa parte de apresentação também. Mas eu não quero, porque aqui a apresentação é com celular, é uma aplicação móvel, e aqui não. Então, ao fazer isso aqui, eu acabo criando dependências desnecessárias, dependências que não deveriam acontecer e que são prejudiciais para mim. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, existe um atributo de qualidade que a gente ganha ao fazer uma arquitetura em camadas, seguindo essa regra, né? A camada superior usa os serviços da camada inferior, mas não o contrário, né? Existe um benefício para isso. Eu ganho em reusabilidade, por exemplo. Ó. Eu consigo reaproveitar essas coisas aqui sem ter que levar as dependências junto, tá certo? Eu ganho na manutenção, né? Eu ganho na manutenção, por quê? Porque a partir do momento que eu agrupo essas classes e eu tenho um controle das dependências que elas possuem umas com as outras, eu facilito a manutenção. Se eu disser para você, olha, foi uma classe chamada tela ponto alguma coisa, você sabe que está aqui nessa camada, né? Você sabe que está de repente na camada de dados, a depender do padrão que você utilizar. Então ela traz um conjunto de benefícios. E é justamente essa arquitetura, deixa eu mudar aqui o slide, tá certo? Que a gente vai usar durante o desenvolvimento do projeto, tá? Onde a gente vai, num primeiro momento aqui, tentar... Deixa eu projetar aqui novamente. A gente vai ter justamente como objetivo aí, né, da nossa arquitetura, e aí é o objetivo dessa aula, mostrar como é que a gente deve estruturar as aplicações do nosso projeto nas diferentes camadas. E aí, ó, olha o que é que a gente tem do ponto de vista de atributos de qualidade. A gente vai melhorar a modularização, o reuso, a reusabilidade, a manutenção, as manutenções desse código, né? Ou seja, ao usar uma arquitetura ou uma estrutura do sistema em camadas, a gente tende a ganhar do ponto de vista desses atributos de qualidade aqui, ó.
é um estilo arquitetural, é um padrão arquitetural, como qualquer outro que existe. Você já deve ter ouvido falar aí, muitas vezes, é muito comum, né, hoje, principalmente com as arquiteturas que envolvem serviços, né, disso aqui, REST. Né, você já deve ter ouvido falar. E REST é um estilo arquitetural, é um padrão arquitetural que foi desenvolvido no ano 2000, quer dizer, já tem tempo, foi uma tese de doutorado de um cara chamado Roy Fielding, uma tese de doutorado do ano 2000, mas que ganhou volume, né, durante 5 a 10 anos depois, eu poderia dizer assim, né, e hoje é um padrão muito bem estabelecido no mercado, tá? Então, isso aqui é um estilo arquitetural, é um padrão. A gente pode fazer sistemas que usam diferentes estilos, que combinam, por exemplo, uma arquitetura em camadas, com REST, com, enfim, diversos outros estilos aí, tá? Mas como é que isso realmente fica pensando no Java, né? Como é que a gente pensa isso daí no Java? Aí, se vocês tiveram aí o trabalho de dar uma olhada nos slides, né? A gente montou aí um cenário. Imagine que você precisa criar uma entidade que vai manipular todas as contas correntes, né? Todas as contas de um sistema bancário, né? Então, veja, a gente começa agora, e aí vocês já devem ter visto isso, né? A sair de um nível onde a gente tinha as classes básicas, a gente já discutiu bastante, né, sobre as classes básicas. Tem aqui, por exemplo, a classe conta. Essa classe conta, ela tem saldo e número, que a gente já viu isso, né? E a gente tem aqui os métodos dessa classe, né? Creditar, debitar, ok. A partir do momento que eu quero um método que eu possa inserir uma conta, recuperar essa conta, deletar, listar, esse método, ele não diz respeito às responsabilidades dessa entidade básica. Concordam comigo? A partir do momento que eu defino aqui, eu poderia chegar aqui e dizer, Vanilson, eu vou colocar na classe conta um método chamado buscar, ou um método inserir. Será que isso está certo? Eu coloquei aqui e funcionou, e compilou e está funcionando. Claro, o compilador ele não vai verificar a semântica, o significado do que você colocou, né? E você vai dizer, funcionou, mas você vai ter, muito provavelmente, graves consequências com essa decisão. Né? Por quê? Porque você está colocando numa classe métodos que não dizem respeito à responsabilidade dela. Então, o que acontece nesse caso daí? A gente vai começar a colocar métodos que não dizem respeito à responsabilidade da classe e a gente vai deixar a coesão dela lá para baixo, né? Ela vai ter uma baixa coesão. Isso é uma coisa que eu explico, esse conceito aqui de coesão, lá no vídeo que eu publiquei sobre arquitetura, né? A gente precisa, num sistema orientado a objetos, de ter uma alta coesão. O que é isso? As minhas classes, elas deveriam fazer o que, de fato, elas foram projetadas para fazer. Então, não faz sentido nenhum na classe conta. Imagine se você fosse uma conta, se você fosse uma entidade conta. Faria sentido eu colocar aqui um método inserir, que vai receber uma outra conta? Isso não é da responsabilidade de uma conta, pensando nela como um objeto, como uma entidade, tá certo? Isso é a responsabilidade de uma outra classe. Então, é aí onde entra essa questão das camadas, né? Nesse caso específico. Por quê? Porque a gente vai, de certa forma, estabelecer um conjunto de responsabilidades. Em que sentido? No sentido de que eu vou chegar aqui e a gente vai, em cima da classe conta, ou seja, usando o conceito aí da classe conta, a gente vai poder criar outras classes que têm outras responsabilidades, que usam outros métodos, né, que manipulam com coleções e com objetos conta, que nesse caso aqui a gente chama muito, né, de repositório, tá? Então, para quem ainda não viu, né, é muito comum a gente ter num sistema, seja em Java ou em outra linguagem, notem que é importante também ressaltar isso, tá certo? Muita gente acaba, como é que eu posso dizer, atribuindo à linguagem Java uma certa complexidade que não é necessariamente da linguagem, tá? Quando a gente chega aqui e diz, olha, pessoal, vocês vão criar um projeto usando uma arquitetura em camadas, onde a gente vai ter aqui, né,
uma camada de dados, uma camada de negócio e uma camada de apresentação. É só uma visão lógica, tá certo? Que você está agrupando as classes num conjunto de responsabilidade, é uma visão lógica. Não significa necessariamente que você vai ter que criar, não significa necessariamente, né, que você vai ter que criar um pacote chamado apresentação, ou chamado dados, ou chamado negócio. Você pode até fazer isso, tá? Mas o ponto que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte: isso daqui é uma coisa que diz respeito à arquitetura, tá certo? A arquitetura da minha solução, da solução que a gente vai construir aqui, é uma arquitetura em camadas, e ela exige eu pensar no sistema como sendo um conjunto de camadas, onde as classes que fazem parte da camada superior podem usar as classes que fazem parte da camada inferior, e não o contrário, tá? Por quê? Porque às vezes o cara vai dizer, rapaz, para fazer em Java tem que criar um repositório, tem que criar um cadastro. Não, não é porque está fazendo em Java. Você podia fazer isso com qualquer outra linguagem também, tá certo? Em Python, em C, ou seja, você poderia fazer estruturas que representam essas camadas. Isso não é uma complexidade da linguagem, isso é uma definição de arquitetura, que muitas vezes, como o nosso projeto, o projeto que é desenvolvido na disciplina, ele é um projeto que não tem um escopo muito grande, é um projeto para fins acadêmicos, para você aprender, né, do ponto de vista para fins didáticos, melhor dizendo, e é um projeto que muitas vezes o tamanho dele não é suficiente para você conseguir perceber na prática a utilidade de se ter uma arquitetura em camadas. Então, muitas vezes, isso pode parecer para vocês como sendo um trabalho desnecessário, um overhead do tipo, rapaz, para fazer em Java é muito complicado, que eu tenho que criar um repositório, um cadastro. Não, isso não é uma coisa da linguagem Java. Isso tem a ver com a decisão arquitetural que você tomou, que a gente tomou aqui, de criar o sistema seguindo uma arquitetura em camadas, né? E aí você diz, mas eu poderia fazer sem arquitetura em camadas e funcionaria? Funcionaria. Agora você não teria os benefícios dessa arquitetura. Ou seja, seria mais difícil de manter, de reusar e etc. Vanilson, eu não estou conseguindo perceber isso no meu projeto. Veja, é porque o projeto é pequeno o suficiente para a gente não conseguir, muitas vezes, perceber esses benefícios. Se você trabalhar num sistema com milhões de linhas de código. Eu já cheguei a trabalhar com sistemas na época que eu fazia parte, né, da agência de tecnologia. O sistema, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, né, que é todo escrito em Java, tem uma parte gigante lá que é todo escrito em Java. O sistema tem dezenas de módulos, de subsistemas, e tinha milhões de linhas de código em Java. Aí veja, se você não tiver uma arquitetura bem definida para construir isso aí, era um sistema em Java, tá certo? A manutenção disso vai ser péssima se você não tiver uma arquitetura. Por quê? Porque você não vai ter regras bem estabelecidas, você vai conseguir começar a construir as coisas de forma totalmente arbitrária, ou seja, ao invés de ter essas camadas assim, onde você organiza o seu código, que só as classes da camada superior usam a camada inferior e assim, e por aí vai, você vai começar a ter um sistema que as dependências são arbitrárias, ou seja, eu tenho um módulo aqui, um subsistema aqui, e qualquer um pode usar qualquer um. Imagine isso. Ou seja, eu vou começar a ter coisas assim, ó. Dependências cíclicas, um monte de coisa que não faz o menor sentido, tá certo? Da gente ter. Então você vai ter um sistema que é muito difícil de manter. Por quê? Porque muito provavelmente esse cara que é usado por todo mundo, se eu alterar ele e eu inserir um bug aqui, por exemplo, eu vou acabar impactando o sistema todo, porque todo mundo usa esse cara. Então eu não tenho regra, tá vendo? Regra nenhuma. Isso aqui eu não tenho arquitetura nenhuma, não tenho regra, não tenho nenhum tipo de restrição. Aqui não, aqui eu tenho uma arquitetura bem definida, onde você consegue, de certa forma, entender as dependências e responsabilidades de cada parte, né? Então, veja esse desafio aqui, esse cenário. Eu quero construir, né, uma classe que representa para mim um repositório de contas, né? Quem viu os slides vai ver que a gente pode definir esse repositório de diversas maneiras, né? Essa implementação, especificamente falando, ela está fazendo uso de arrays, né? Então, aqui tem dois atributos internos desse repositório, que é o array de contas e é um atributo chamado próxima, que representa justamente a posição desse array, onde a próxima conta vai ser inserida.
né? Note que isso é um objeto como outro qualquer, pessoal. É uma classe que o nome dela é repositório contas. E aí a gente tem que pensar nela do ponto de vista de responsabilidade, tá certo? Ela tem um método aqui, ó, que cadastra as contas, e vai ter outros métodos também para remover, para listar, para procurar uma conta, porque ela, afinal de contas, é um repositório de um objeto do tipo conta. Então, no primeiro momento, quando a gente cria esse repositório, imagine que na memória vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Tenho aqui o meu repositório, tá? Tá aqui o meu repositório criado, imagine que eu chamei o construtor, repositório está aqui, certo? Dentro dele, ele vai ter dois atributos, né? Um chamado próxima, que está aqui, 0, ou seja, ele representa a posição da próxima conta a ser inserida, e ele vai inicializar uma array de contas, cujo nome do atributo é contas, com o tamanho que eu passei para ele. Então, se eu tiver criado aqui new repositório 20, ele vai criar um array com 20 posições, que vai da posição 0 até a posição 19. A gente viu isso na aula sobre arrays. Então, isso aqui, ó, vai até a posição 19, são 20 posições. Ele vai criar um array vazio, tá certo? Sem nenhuma conta lá dentro. E o atributo contas vai estar aqui, né? Representado por esse array vazio, né? E o atributo próxima é inicializado com 0, ou seja, ele aponta, eu vou imaginar isso, para a posição da próxima conta a ser inserida, que é exatamente o que o método cadastrar faz. Então, imagine que esse objeto aqui, né, quando eu chamar, invocar o método cadastrar, pensando naquela analogia da gente, né, que um objeto tem os métodos aqui, né, os botões e tal. Quando eu chamar o método cadastrar, que eu clicar no botão cadastrar, esse método recebe como parâmetro uma conta. E o que é que esse método faz? Ele simplesmente diz que na posição 0, ou seja, porque a próxima aqui está igual a 0, né? Na posição 0, insira a conta C. Faça com que a posição 0 aponte para o objeto que eu passei na conta C. Então, a posição 0 vai ficar aqui apontando para o objeto C, que é o objeto que eu acabei de receber, certo? Está aqui o objeto C. E próxima vai ser igual a ela mesma mais 1. Vai ser 0 mais 1. Então, próxima vai passar a apontar aqui para a posição 1. Né? Isso aqui vai morrer. E aqui vai passar a ser 1. Ou seja, eu criei um mecanismo aqui básico, que toda vez que eu chamar um método cadastrar, eu vou inserir uma conta no array e vou fazer a posição apontar para a próxima posição. Toda vez que eu chamar o cadastrar passando a conta, ele vai inserir uma conta no array e a posição vai passar para cá e vai passar para cá até ele lotar. Certo? Veja, eu criei um objeto que manipula um array de contas. Eu posso fazer isso para qualquer outro objeto. Cliente, funcionário, qualquer outra coisa. Tá? Alguém tem alguma dúvida com isso aí? Alguém não tinha visto isso ainda, ou não tinha entendido, ou ajudou a entender? Alguém pode falar alguma coisa? Alguém conhece professor, alguém? boa noite, professor. Boa noite. Você tá me ouvindo? Pronto, aí no caso, justamente quando a gente quiser cadastrar, aí o cadastro vai para C e o programa, o método vai justamente para a próxima casa do array, né? O atributo próximo. Uhum. Pronto. Agora a minha dúvida é a seguinte: a gente esteja lá implementando nossos códigos lá tudinho, e como Nosso a do gente quê? vai colocar nossos códigos lá, Certo, nossas certo. Uhum. coisas assim. Uhum. Se a gente fazer com um número finito e esse número e esse teto chegar no limite, como a gente faria para poder extrapolar ele? Veja, Sem a gente mesmo sem a gente tipo, fazer aquelas alterações, a gente ter que mudar o código, aumentar o tamanho manualmente, como se fosse uma coisa mais automatizada. pronto, veja. Esse exemplo que a gente está falando aqui é um exemplo que. Eita, só um instantinho, tá? Dá uma olhada aqui. Esse exemplo que eu estou falando aqui, só um instante. Acho que é o array list aí, nesse caso. Cara, o array list, você não precisa definir não, tá ligado? O tamanho do array não, ele vai crescer dinamicamente. Então, você usa um array list, tá ligado? Oi, pessoal. Foi mal que meu filho aqui veio dar boa noite, que foi dormir. Seguinte. Veja, nesse caso aqui específico, a gente está usando um array, tá certo? É um array.
tá? Se você realmente chegou no limite desse array e você precisa cadastrar mais contas, né? Aí tem duas opções. Ou você ia dar uma mensagem de erro dizendo que chegou no limite, que não é uma boa opção, né? Você quer um negócio mais dinâmico. Ou você tem que fazer manualmente mesmo, né? Criar um outro array e repassar as contas para o próximo array, né? Isso porque a gente está usando array, tá? Mas você pode usar o que a gente já viu. A gente vai ter uma aula depois, e a gente vai disponibilizar sobre collections, né? Uma das grandes coleções conhecidas que já existe na API Java é o chamado array list, certo? Array list. Esse cara daqui, ele é dinâmico. Você consegue inserir aí nele sem ter esse limite. Então eu poderia muito bem, ao invés de ter declarado esse atributo como sendo do tipo array de conta, eu poderia muito bem ter declarado ele como sendo do tipo array list. A gente tem uma aula sobre isso aqui, tá? Então nesse caso você não ia se preocupar, por exemplo, em estourar o tamanho do array. Esse método que está aqui, por sinal, e esse cadastrar, ele tem falhas, tá certo? Ele tem um problema aí, que é justamente esse que você falou. Por quê? Porque se eu chamar esse método aqui, se eu inicializei esse repositório, por exemplo, com tamanho 20, e chamei esse método aqui 21 vezes, vai dar uma exceção aí. Vai dar uma exceção informando que você extrapolou o limite do array. Tá? Uma exceção específica para isso daí, né? Enfim. Então, esse método aqui, ele deveria ter um tratamento, né? Para não deixar isso acontecer, né? Se você usar uma array list, isso não é preciso, tá bom? Bom, voltando aqui para o nosso objeto, alguém não entendeu esse objeto que a gente está construindo aqui, esse repositório de contas? Ele é um repositório de contas bem simples, né? Que usa array ainda. Aqui nesse conjunto de slides, vocês vão perceber que existe já uma implementação de vários métodos, né? Tem aqui o método, por exemplo, procurar, que recebe como parâmetro o número da conta, e ele vai percorrer o array até achar uma conta que tem aquele número. Caso ele não ache, ele vai retornar nulo. Né? Tá aqui. Então, se ele achou essa conta, aqui está a lógica, né? Ele vai percorrer até... Enquanto ele não achar, ele vai ficar percorrendo até a próxima posição. Né? E quando ele achar, ele pega o objeto conta e atribui, né, para o resultado. Tá? Veja, isso daqui, se vocês quiserem também, eu posso explicar passo a passo essa lógica aqui, mas tem muita coisa que a gente vai ver aqui que você vai poder implementar com a array list também. Então, vai facilitar a sua vida, porque você vai simplesmente percorrer o array list, né? E sem estar necessariamente tendo que fazer esse tipo de interação, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso aí, é só falar, tá bom? Eu sugiro que vocês peguem o código e a gente vai disponibilizar um código com isso também. E aí, nesse código, vocês podem dar uma olhada lá, né? Bom, como é que a gente faz para remover uma conta, né? Se vocês pararem para analisar aqui, a gente tem um array, né? E aí, imagine que eu vou basicamente querer tirar uma conta desse array. Imagine que eu vou remover, aqui tem a conta A e B, né? Imagine que nessa outra posição aqui eu tenho a conta C, certo? E nessa outra aqui eu tenho a conta D. Tá? Imagine que eu mandei remover a conta A, por exemplo, né? Essa conta daqui. Se eu remover a conta A, né? Pensando lá naquela implementação, né? Isso aqui é só uma questão de algoritmo básico lá do Java, e não do Java, né? Mas dessa lógica que a gente está usando aqui. Se a gente for pensar no valor que está próxima, né? Aqui próxima, tem aquele atributo próxima, né? Que a gente viu. Ele está igual a quanto aqui, pessoal? E tem aqui o atributo contas, né? Que está representando esse array aqui das coisas, né? Veja que a posição 0, posição 1, posição 2, 3, posição 4. Certo? Então, próximo é igual a 4. Né? Tem um buraco aqui. E daqui para frente não tem conta nenhuma. Certo? Imagine que eu quero remover a conta A. Certo? Eu quero remover essa conta aqui. Tá? Se eu remover essa conta, eu posso chegar aqui e dizer, beleza, achei a conta A, está na posição 1. Aí eu posso chegar aqui e colocar aqui contas na posição 1. Contas é justamente o
atributo que eu aponto para esse array aí, né? Contas 1 é igual a nulo, vamos imaginar, certo? Tá aqui nulo. Então essa posição vai ficar vazia, não vai ter ninguém aqui dentro, né? Tá nulo, certo? E eu removo essa conta, né? Se eu disser que contas 1 vai ser igual a nulo, eu simplesmente deixo um nulo aqui dentro, né? Dessa posição aqui, e eu não vou ter conta nenhuma. Mas vai ficar um buraco aqui nesse array, certo? Vai ficar um buraco. E aí fica nesse buraco aqui, e eu não vou conseguir, por exemplo, aproveitá-lo de forma otimizada, né? Porque a próxima está apontando para 4, e eu também não posso dizer que próxima aponta para a posição 1, porque se eu disser que ela aponta para a posição 1, na próxima conta que eu inserir, ela vai apontar para 2, e a 2 está ocupada. Então, a questão aqui é como é que você faz para remover uma conta do array e deixar ele sempre preenchido. A missão é justamente deixar esse array aqui sempre preenchido da esquerda para a direita, né? Ou seja, eu vou inserindo as contas aqui, né? Nos lugares onde eu tenho as contas, eu vou inserindo. E se a posição próxima estiver apontando para cá, aqui vai estar vazio, né? E se eu remover uma conta daqui, por exemplo, eu não poderia deixar esse buraco aqui, tá certo? Eu tenho que preencher de alguma forma. Ou eu tenho que jogar todas as contas para cá e sair rearrumando o meu array, né? No caso aqui, só precisaria jogar um, né? E voltar à posição de próxima para a posição anterior, né? E aí, como é que eu posso remover uma conta sem tanto impacto? Alguém tem alguma sugestão a dar? Hein? Alguém? Professor, os algoritmos de ordenação não é uma ideia para você, aqueles insertion sort, selection sort, quick sort, Veja merge aí, sort? eu queria uma coisa um pouco mais simples, tá certo? Vê isso aqui que eu vou fazer, se dá para a gente pensar em alguma solução que funcione, tá certo? Veja bem, se a gente fizer isso aqui, ó, veja, óbvio, tem algumas validações aí, dependendo do tamanho aqui, pode ser que não funcione. Mas veja essa lógica daqui, ó, se faz sentido. Se a gente chegasse aqui e colocasse contas na posição 1, imagine que eu quero remover o array, a conta A, tá certo? Aí eu vou lá, procuro qual é a posição dele, eu vi que a posição dele é 1, aí eu vou colocar a posição dele aqui, vou dizer que contas na posição 1 vai ser igual a nulo, certo? Ou seja, perdeu aí, vai estar vazio. E se eu fizer isso aqui, ó, contas na posição 1 igual a nulo, certo? E ele recebe contas na posição próxima menos 1, certo? E contas na posição próxima a menos 1, recebe nulo. E próxima, eu estou abreviando aqui, tá? O nome da variável é próxima, mas menos igual a 1, né? Eu vou mandar ele voltar uma casa. Entenderam o que foi que eu fiz aqui? Não. Eu descubro a posição do elemento que eu quero inserir, mando ele apontar para nulo, porque eu removi. Depois, com a mesma posição do elemento que eu quero remover, né? Desculpa, eu falei inserir, né? Eu descubro a posição do elemento que eu quero remover e digo que é para ele apontar para nulo, certo? Então esse cara aqui vai ficar nulo, vai ficar sem ninguém aqui, certo? Essa linha daqui. Segunda linha, na mesma posição do elemento que eu quero remover, eu digo que ele vai apontar para o mesmo objeto que contas na posição próxima a menos 1 aponta. Quem é próxima é o 4. Próxima a menos 1 é a última conta do array. Aí esse cara vai começar a apontar para essa conta aqui também, certo? Vão ficar duas caras apontando para a mesma conta. Aí eu chego na posição próxima a menos 1 e digo que ele é nulo, vai apontar para nulo, ou seja, eu tiro esse vínculo daqui. Eu só fiz, basicamente, pegar a última conta e preencher o buraco da conta que eu removi. E depois eu volto à posição de próxima para ser 3, que é ela menos 1, justamente porque o array ficou com uma conta a menos.
Então, eu não preciso fazer... Imagine que eu tenho um array de 1000 posições. Se eu fosse fazer esse negócio de reordenação, eu ia ter que percorrer o array todinho e ficar colocando a conta da frente para trás, a frente para trás, enfim. E dessa forma, não. Eu consigo resolver sem nenhum tipo de trabalho. Concordam comigo? Eu simplesmente removi a conta e na posição que ficou vazia, eu preenchi com a última conta do meu array. E na posição que era da última conta, eu deixei nulo. É como se eu transferisse, né? Eu tirasse dessa última conta, jogasse para cá e tirasse essa daqui. Certo? Porque é que eu quero remover. Tá claro isso daí, pessoal? Sim, Alguém tem professor. alguma dúvida? Com certeza. Entenderam? Então, assim, não precisa muitas vezes a gente pensar no algoritmo e tal, né? Eu posso simplesmente fazer isso, ó, substituir pela última conta. Tá certo? Aqui tem uma lógica que vai nessa linha do que eu falei, ó. Tá vendo aqui, ó? O método remover recebe o número da conta. Aí ele vai tentar percorrer aqui. Ele começa com falso, achou, né? Enquanto ele não achou e a posição I, que começa com 0, for menor do que próxima. Por que menor do que próxima? Porque não é menor do que o tamanho do array. Porque próxima é o meu, digamos, ele indica a posição da próxima conta. Eu vou colocar aqui P, tá certo? Ele indica a posição da próxima conta, né? Se a gente pegar o array todo, pode acontecer, e é muito fácil, é o caso que mais acontece, de próxima não ser a última posição, né? Eu estou com isso aqui preenchido, ou seja, cada um desses aqui tem uma conta, tá preenchido, e a partir daqui está vazio. Então, eu percorro de I igual a 0, porque aqui é a posição 0, 1, 2, 3 e por aí vai, certo? Eu percorro de I na posição 0 até a posição próxima, até ele ser menor do que a posição próxima, ou seja, até aqui. Eu percorro daqui, de 0 até aqui, certo? Por que eu não percorro até o tamanho? Porque eu já sei que a partir da onde tem próxima, está tudo nulo, está tudo vazio. Então, eu não percorro o array todo. Eu percorro até a posição dele menor do que próxima. Aí, para cada uma conta dessa, para cada conta na posição I, eu verifico se o número da conta é igual ao número que eu recebi. É o número daqui, ó. Eu não recebi o número. Eu verifico esse número daqui é igual ao número da conta na posição I, ou seja, pode ser igual I aqui 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Eita, é igual, então eu achei a conta. Quando eu atribuo isso aqui para a variável achou, obviamente ele não vai entrar mais nesse laço aqui, porque o laço é em função do achou. Se não achou, ele fica na iteração. Se ele achou, ele sai. Como ele achou, eu sei qual é a posição da conta que eu quero remover. Está aqui na variável I, que ele achou na posição I a conta com o mesmo número. Aí eu vejo se a posição I é diferente de próxima, ou seja, se não é a última conta, né? Se não for, né? Porque, obviamente, se eu percorrer o array todinho e não achar conta nenhuma, o I vai acabar sendo, aí, quando eu, no final, ó, né? Eu vou incrementando ele vai acabar sendo a posição próxima. Então, se não for, ou seja, eu realmente achei uma conta que está aqui, por exemplo, ela está no array, né? Não é uma conta que não existe, né? Ela está aqui. Aí eu faço aquela lógica que eu falei para vocês, ó. Eu venho para cá na posição I, jogo nela a última conta do meu array, aí depois, na posição que tinha a última conta, eu digo que ela vai para nulo, e no final eu decremento o valor de próxima. Então, desse jeito, eu fiz basicamente o quê? Eu removi uma conta e preenchi no lugar dela a última conta, joguei no lugar dela. Aí, dessa forma, eu consigo preservar aquela regra que eu disse, de ficar tudo preenchido e daqui para cá fica tudo vazio. Certo? Sem precisar percorrer o array todo. Note que eu não percorri o array todo. Certo? Depois vocês podem baixar esse código e, enfim, tentar fazer aí de uma forma testes e tal, né? Uma coisa importante para vocês prestarem atenção também, tá? Diz respeito à duplicação de código, né? Notem que esse método aqui, esse laço que está lá no método de remover, que é o método que procura a conta, ele também aparece no método procurar índice, tá? No método buscar aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Se vocês perceberem aqui, ó, o método procurar tem o mesmo laço aqui, ó.
Tá vendo? É um código replicado. Então, o que é que a gente faz quando a gente tem isso no Java, em qualquer linguagem, tá certo? A gente tem que reusar as coisas para facilitar a nossa vida, ser mais produtivo, né? A gente pode simplesmente criar um método específico que tem esse código, que é um código que está aparecendo em 2 lugares, certo? Que é um método, basicamente, que eu dou para ele o número da conta e ele me retorna a posição onde a conta se encontra naquele array. E eu simplifico a minha vida, porque eu posso reusar esse método nos diferentes contextos. Eu posso chegar aqui no método... Olha o tamanho do método, como ficou muito mais claro. Ó. Veio o método remover, estava bem grande, e o procurar também. Agora não, ó. O método procurar, ele chama o procurar índice, que recebe o número da conta e já me retorna a posição dela. E com isso eu faço minha lógica aqui. E o método remover também, ó. Procurar índice, né? Que recebe o número da conta e retorna a posição dela no array. Então, eu consegui reusar esse método procurar índice em 2 situações. É muito importante isso, ó, porque ao invés de você repetir esse código todinho lá nos 2 métodos, você criou um método novo e reusou ele, né? Isso é importante, deixa o código mais legível, facilita a manutenção. Imagine que você descobriu, eita, aquele laço que eu fiz está errado. Era para ser menor do que próximo. Eu coloquei menor igual, vamos supor que eu coloquei errado, tá certo? Tá errado isso aqui. Aí você ia ter que corrigir em todo canto que tivesse esse laço. Você ia ter que sair procurando. Eita, tem esse laço lá no procurar, tem esse laço lá no remover, e eventualmente pode ter em outro lugar. Já quando você reusa, não. Você sabe que os 2 reusam o mesmo método, basta eu alterar e corrigir o bug naquele método que eu estou reusando. Então, facilita a minha manutenção do sistema. É muito importante isso, tá? A gente pensar sempre em reuso e durante a aplicação como um todo, tá certo? O desenvolvimento da aplicação como um todo, tá? Bom, enfim, o que é que a gente tem aqui, tá? A gente começou a discutir aqui uma entidade chamada repositório de contas, que vão ter métodos, normalmente a gente chama isso aqui de CRUD, tá certo? CRUD. Ele tem métodos CRUD. Alguém sabe dizer o que seria esse CRUD? CRUD significa create, read, script e delete. Eu só não me lembro a palavra do U. Mas é o update, tá certo? Update, create, retrieve ou read, né? Update e delete. Ou seja, ele tem métodos para inserir um elemento, remover um elemento, atualizar o elemento, criar um elemento ou inserir, ler o elemento, recuperar, atualizar o elemento ou deletar, remover o elemento, certo? Quando você vai, isso aqui é um CRUD de clientes. Eu vi, inclusive, em alguns projetos, na descrição, eu vou dar o feedback, finalizar o feedback para vocês, né? Mas na descrição eu vi lá, olha, isso aqui é um CRUD de clientes, isso aqui é um CRUD de contas e etc, tá? O CRUD é justamente isso, né? Ou seja, esse repositório aqui é de se esperar que ele tenha um método, por exemplo, buscar, que é um método que vai receber, por exemplo, o número da conta e vai retornar, ou seja, ele é o método read. Ele vai ter um método aqui, remover, que recebe o número da conta e remove uma conta, por exemplo, é o delete. Ele vai ter um método aqui, atualizar, que vai sobrescrever uma conta por outra. E vai ter um método inserir ou cadastrar, que vai receber uma conta e colocar no repositório. Tá? De forma análoga, a gente tem o repositório de cliente, o repositório de outras entidades que, porventura, a gente tivesse aqui, né? Funcionário, etc. Né? E se vocês perceberem, ó, a gente tem uma outra classe aqui que está sendo chamada de banco, tá? Essa classe, a gente também define ela como sendo um cadastro ou controlador, tá? Normalmente, um controlador, um cadastro, ele é responsável, veja, eu estou falando de responsabilidade, tá certo? Aqui são as entidades básicas, aqui são classes que representam coleções de outras, que implementam os métodos CRUD, né? Insere, remove, atualiza e lê, recupera, né? E aqui a gente está falando de uma classe de negócio, tá certo? Que ela faz uso, ela pode fazer uso de um ou vários repositórios, tá? São classes que eu crio no sistema como outra classe qualquer. A diferença é que eu estou compondo as coisas. Né? Eu parti de um cenário onde tem uma classe básica ou classes básicas e eu estou criando classes que são mais complexas. Elas têm
como atributos outras classes, tá? Então, se vocês pensarem aqui, ó, essa classe repositório de contas, por exemplo, hoje a gente está fazendo ela usando um array em memória, tá certo? Mas ela poderia muito bem utilizar um banco de dados, ela poderia muito bem fazer uso de uma array list. O que importa para mim é o que é que ela faz. Ela cadastra uma conta, ela remove, ela lê e ela atualiza. Ela faz o CRUD para mim, tá certo? E uma coisa muito importante, pessoal, é o seguinte, ó, tentem nos métodos públicos, né, de qualquer classe que, porventura, a forma como você implementa aquela classe pode mudar, ou seja, posso sair de um array desse para ser um banco de dados, por exemplo, ou um arquivo, enfim. Tentem perceber o seguinte, olha, tentem ficar atentos ao seguinte, é importante que esses métodos públicos não fiquem dependendo da forma como você implementou. Os métodos públicos não deveriam depender da forma como você implementou. Como assim, Vanilson? Veja, ao invés de eu ter um método aqui, cadastrar, que recebe uma conta, eu poderia ter um cadastrar que recebe a posição da conta no array e o objeto conta. Ou então eu poderia ter um método remover, que ao invés de receber o número da conta, ele receberia, por exemplo, a posição do array. Veja, a posição do array, ela é uma informação que depende da maneira como eu implementei o meu repositório. Então, não é legal você chegar, por exemplo, nesse método remover aqui, ó, não seria legal se o método remover, né, ele tivesse aqui como parâmetro, ao invés do número da conta, ele recebesse o índice do array. Porque no dia que eu mudasse a implementação para usar um banco de dados, isso ia ser uma complicação, porque o banco de dados não vai ter o índice do array. Né? O arquivo não vai ter o índice do array. Aí você faz, Vanilson, mas o método procurar índice não faz isso, ele recebe um número e retorna um índice. Mas vocês perceberam que esse método é privado, ó. Eu falei dos métodos públicos, tá certo? Os métodos públicos, você deve ter um cuidado para a interface dele, quer dizer, a assinatura dele, desses métodos, não ficar dependendo da maneira como você implementou a conta. A gente depois vai discutir melhor sobre isso, né? Eu vou retomar esse tópico aí quando a gente estiver vendo o assunto de interfaces, tá certo? Aí vocês vão entender, né? Não é interface gráfica não, tá? É interface do Java, é um conceito do Java, da orientação a objetos, é interface. Quando a gente estiver vendo isso aqui, vocês vão entender melhor o porquê disso, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso daí para vocês. Aí notem que aqui eu posso ter na minha classe de negócio, na minha classe banco, os métodos transferir, né? Ou seja, recebe o número de origem da conta, o número da conta de destino e um valor a ser transferido. Aí vejam que isso aqui eu estou na classe banco, tá certo? Veja que na classe banco, eu vou começar a ter métodos agora que essa classe banco ela tem como atributo os dois repositórios, o repositório de contas e o repositório de clientes, né? Aqui eu estou usando só o repositório de contas, porque é uma transferência de uma conta para outra. Eu usei o repositório aqui, nessa linha de código, usei nessa outra. Eu estou mandando procurar a conta de origem, estou mandando procurar a conta de destino. Estando em mãos com a conta de origem e com a conta de destino, eu vejo se essas contas existem mesmo, não são nulas, e vejo se o saldo da conta de origem é maior do que o valor que ele mandou transferir aqui. Porque se não for, o saldo está insuficiente. Né? E isso aqui funcionando, né, dentro do if, aí eu vou débito na conta de origem e crédito na conta de destino. E faço a transferência ser realizada com sucesso. Caso esse if não seja satisfeito, eu simplesmente dou uma mensagem que não é possível realizar aquela transferência. Tá? Então, de novo, uma outra visualização, né, dessa mesma imagem daqui, ó, né, que está aqui lendo aqui da esquerda para a direita, poderia ser em camadas, tá certo? Poderia imaginar aqui que eu tenho os meus repositórios, né, repositório de conta, repositório de cliente, rcli aqui, certo? Que usam as classes básicas, né? Usa a classe conta, a classe cliente, vamos imaginar. E aqui em cima delas tem a minha classe banco. Isso aqui tudo, pessoal, é só uma visão lógica, tá certo? Classe banco,
que utiliza, tem como atributo, né, os dois repositórios, tá? É mais ou menos essa visão aí que a gente vai tentar trabalhar quando está falando de arquitetura, né? Uma coisa interessante e importante para vocês é que aqui, por enquanto, a mensagem está sendo um output, né, no console. Mas na prática, isso aqui vai ser tratado, né, quando tiver lá com a interface com o usuário, e ele deveria mostrar uma mensagenzinha para o cara, lá um alerta, com um botãozinho aqui de OK, etc. Tá bom? Bom, vamos lá ver isso aqui, né? A gente viu que a gente precisa estruturar o sistema em camadas, né? A gente tem várias camadas, né, na aplicação, né? Sempre dependência de cima para baixo e nunca o contrário, tá certo? Nunca de baixo para cima, né? A gente pode ter várias camadas, depende da aplicação, de novo, né? A gente pode ter, na nossa, por exemplo, a gente não vai ter essa camada de comunicação aqui, certo? A gente vai ter basicamente dados de negócio e interface com o usuário, tá? Então, a gente já viu os benefícios disso, eu acabei de falar para vocês, né? E como é que a gente faria esse sistema bancário em camadas, né? Tá vendo aqui, ó, o CRUD, ó, Create, Recover, né? Que é recuperar aí, Update e Delete, né? Tá aqui, ó, repositórios, tá? Bom, isso aqui é um diagrama de classes, onde a gente, de forma, como é que eu posso dizer, lógica, está agrupando as classes, tá certo? Nas camadas de dados, de negócio e de GUI. Veja, há uma coisa aqui que talvez você fique perguntando, mas olha, você não disse que a camada de baixo não pode usar de cima. Na verdade, é porque essa entidade básica, conta, é como se ela fizesse parte ela faz parte do conjunto de entidades básicas do sistema. É como se ela permeasse todas as camadas, né? Se fosse um pouquinho mais fiel, aqui não está muito legal o meu desenho, mas é como se aqui tivesse permeando todas as camadas, podem utilizar as classes básicas, tá certo? As classes básicas eu posso utilizar permeando aqui todas as minhas camadas, né? Porque se você perceber, a tela vai fazer uso das classes básicas, toda a parte de negócio, repositórios. Então é como se eu tivesse uma coisa especial, tá certo? Mas, como faz parte, obviamente, do domínio da solução, a gente diz que é de negócio também, tá certo? Mas na prática, a gente pode imaginar assim, tá? Então veja, isso daqui é uma única forma de eu estruturar um sistema bancário? Não. Aqui é só um exemplo. Eu criei um repositório de contas, né, usando a abordagem de array, ele tem os métodos cadastrar, procurar, remover e etc. Né? Eu tenho aqui uma classe que a gente está chamando de cadastro de contas. Aqui é onde tem os métodos muito parecidos, alguns deles, né? Muito parecidos aqui com os métodos do repositório. Eu tenho aqui o procurar, o remover também e tal, com a simples diferença. Aqui é onde eu implemento as minhas regras de negócio. Como assim, Vanilson, regras de negócio? Veja, aqui o repositório contas array, ele implementa as operações de CRUD, né? De manipular coleções de objetos. Eu não faço quase verificação nenhuma, a não ser aquelas que são realmente de inconsistência, tá? Mas eu não faço verificação nenhuma do tipo, imagine que eu estou representando aqui um repositório de motoristas e nessa representação de repositório de motoristas eu posso incluir um motorista, remover, listar, fazer tudo. Mas, se você estiver implementando um sistema, muito provavelmente você vai só poder cadastrar motoristas que têm a idade maior do que 18 anos. Tá certo? Maiores de 18 anos. Então, essa regra maior de 18 anos vai ficar aqui no repositório ou vai ficar aqui no cadastro? Vai ficar aqui no cadastro. Certo? É aqui onde você tem as regras de negócio. Por quê? Porque, eventualmente, é como se isso aqui fosse, aspas, uma coleção de objetos burra, tá certo? Que não vai ter regra nenhuma. Você mandar cadastrar, ele cadastra. Você mandar remover, ele remove. Ele não tem regra de negócio nenhuma. E não ter regra de negócio é benéfico, porque ele pode ser reusado em outros contextos, em outros sistemas, com outras regras. E aí toda a regra de negócio fica na camada de negócio, tá? Vocês vão ver depois o código do sistema, tem um sistema de exemplo, inclusive nessa mesma temática aqui, né, que tem o cadastro, que usa o repositório, né, essas setinhas aqui, ó, esse cara tem como atributo um repositório. Quando eu mando debitar de uma conta,
aqui provavelmente esse método vai receber o número da conta e o valor a ser debitado. Aí ele vai no repositório, procura a conta e debita, né? E no final das contas, né, esse objeto aqui maior, que eu estou chamando de sistema banco, ele vai usar todos os cadastros, que eu vou ter uma coisa parecida aqui, o cadastro de cliente, o cadastro de logins, o cadastro de etc. Tá? E por fim, as minhas classes da GUI vão usar o meu sistema e aí fazer uso dele como um todo, tá certo? Em algumas aplicações, às vezes a gente não tem isso aqui, a gente tem as classes de aplicação usando os cadastros diretamente, tá certo? É uma abordagem também, né? Veja, não tem, isso aqui não é uma coisa escrita em pedras, tá certo? Depende muito de aplicação para aplicação. Às vezes é bom ter essa classe aqui, porque ela centraliza o acesso, facilita. Todo mundo que for construir as telas sabe que tem que chamar uma classe chamada servidor de banco, que nela tem todos os métodos do meu sistema. É como se ela concentrasse todos os objetos daquele sistema. Ela representa o sistema todo, certo? Alguém tem alguma dúvida aí? Pessoal, tá muito... Assim, eu sei que esse assunto, para quem nunca viu, pode gerar aí uma série de dúvidas e tal, mas a ideia é, pelo menos, ter essa apresentação aí inicial e a gente discutindo em cima de exemplos do projeto. Se precisar, a gente vai abrir aqui o projeto, mostra para vocês, explica novamente essa questão das camadas, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, críticas, sugestões, sentimentos? Bom, aqui é uma representação mais física, né? Dos meus arquivos em Java. Note que, nesse caso específico, foi criado um pacote que vai ter todas as camadas, as classes que estão na camada de dados, um pacote que vai ter todas as classes que estão na camada de apresentação e um pacote que vai ter aqui todo mundo na camada de negócio, né? Que está aqui, ops, ela vem até aqui, exato, aqui, na camada de negócio, que aí vai incluir os cadastros, né? E as classes básicas, veja, esse aqui é só um exemplo, tá? Nem todo sistema é estruturado assim, onde tem aqui os bins, né? Isso aqui é uma forma de dividir o sistema em camadas, né? Fisicamente falando, a gente coloca num pacote todas as classes daquela camada, tá? Essa é a única maneira de dividir o sistema, Vanilson? Não, tá? Você pode ter, por exemplo, uma divisão por ramo de negócio. Eu poderia ter, por exemplo, né, aqui um pacote chamado conta, que dentro do pacote conta eu teria todas as classes relacionadas com a minha conta. A classe do model, ou seja, a classe básica, a gente poderia ter assim, o bin, né? Aí teria aqui a classe conta, certo? Conta.java. A gente poderia ter aqui o repositório, tá? Repositório, né? Aí eu deveria criar mesmo o pacote, veja, depende da aplicação. Aqui dentro teria o repositório de conta, né? E aqui teria negócio, por exemplo, enfim, a gente poderia ter aqui o cadastro, né, de contas dentro de um pacote ou não. E aí eu tenho aqui um outro pacote, cliente, que aqui dentro vai ter também todas as classes de cliente, né? Ou seja, por mais que a gente tenha aquela definição lógica das camadas, eu posso ter os pacotes assim, ó, funcionário. Você faz, oxente, Vanilson, mas desse jeito não vai estar seguindo as camadas. De novo, aquilo ali é uma visão lógica de que as camadas que têm a responsabilidade de dados, elas não vão poder usar, por exemplo, as camadas, as classes que estão na camada de apresentação. É uma visão lógica. Então, por mais que eu tenha essa representação aqui, ó, cliente, conta, funcionário, ou seja, pacotes por ramo de negócio, essa restrição continua válida. Eu não vou ter um repositório da classe conta usando, por exemplo, uma tela da classe cliente. Eu não vou ter isso. É só ter essa restrição imposta, porque eu sei que isso aqui é a camada de dados, repositório, certo? Então, é bom ter essa noção também de que isso aqui é uma representação lógica. Fisicamente falando, ou seja, em termos de arquivos, eu posso estruturar dessa forma, ou eu posso estruturar por ramo de negócio. Quando o sistema é muito grande, tem muitas classes, muitos ramos de negócio, eu prefiro essa estrutura daqui, ó.
Porque imagine um sistema com 200 classes, tá certo? Básicas. 300 classes básicas. Esse pacote aqui, por exemplo, ia ficar com 300 arquivos, tá certo? Esse daqui ia ficar com 300 repositórios. Aí ia começar a ficar pacotes bem inchados. Já aqui não. Como eu separei por ramo de negócio, dentro da classe conta eu vou ter a classe básica, o repositório e o cadastro. Dentro do pacote cliente, o repositório, a classe básica e o cadastro, por exemplo. Tá? Então, isso depende muito do tamanho da aplicação. Para nossa, a aplicação da disciplina, eu diria que essa divisão daqui, ela talvez deixe mais claro essa questão, né, porque ela fica batendo com a divisão lógica, né, do ponto de vista de pacotes, e como é um sistema pequeno, a gente não vai aqui estar desenvolvendo um sistema muito grande, né, então ela é suficiente, tá? Bom, aqui nos slides, vocês depois deem uma olhadinha lá, mas tem a implementação do cadastro, né? Seguindo aquela mesma ideia, né? A gente tem a classe básica, tem o repositório, que está aqui a camada de negócio agora, que está em cima do repositório, visão lógica, né? O cadastro está aqui na camada de negócio, então o cadastro usa o repositório. O que é usar o repositório? É fazer isso aqui, ó. O cadastro ele tem como atributo um repositório. Ele é um objeto como outro qualquer. A diferença é, olha a regra de negócio aqui, ó. Eu mando cadastrar, ele não cadastra qualquer conta, não. Ele primeiro vê se a conta não é nula e depois ele vê se a conta existe ou não, ó. Porque se ela já existir com o mesmo número, isso é uma regra de negócio, eu não cadastro, tá? Já no repositório, não. Se eu mandar com o mesmo número, ele cadastra, ele não tá nem aí. Então, isso aqui é uma regra de negócio, ó. A título de exemplo, isso é uma regra de negócio. Então, fica bem desacoplado, né? Repositório, ele trata os dados, né? E o meu cadastro tem as regras de negócio. Em algumas aplicações... Oi? Professor, também, só para questão de ideia também, a gente poderia colocar umas regras, por exemplo. Se a gente usar, por exemplo, se algum estiver usando também CPF como se fosse um ID, para poder identificar o cliente, identificar o funcionário, alguma coisa assim, a gente limitar, tipo, tem que ter o arquivo, na string, tem que ter 9 dígitos, que é justamente os dígitos do CPF. Ele, para justamente quando a gente for digitar, Validação de ele não dados, aceitar, né? Para também não ficar Inclusive, aquela coisa para ficar enchendo a lista, o array list, o array com lixo. Para a gente depois ter que pesquisar também para ficar deletando também para ter outro trabalho, né? Isso, veja, além de você validar aqui na camada de negócio, que eu concordo com você, a validação de dados, né? Nesse caso específico de CPF, não sei o quê, você também pode ter validações na camada de apresentação. Aí você faz, poxa, por quê, né? Porque você pode ter até uma coisa duplicada, inclusive. Porque imagina um sistema que é web, ou que o cara vai ter que chamar a tela, que vai para o sistema, que vai no servidor, e depois essa resposta volta com erro, porque o cara digitou o CPF errado, enfim. Se você validar já aqui na tela, ele evita até de chamar o sistema. Ele nem deixa chamar enquanto ele não estiver correto. Então, também é uma boa prática, no caso de validação de dados, você replicar aqui e aqui, tá certo? Aqui porque você garante, né? De repente, alguém cria uma outra tela, uma outra coisa que usa o mesmo serviço, digamos, o mesmo negócio, né? A mesma camada de negócio. E aí, se você não validou aqui, está aberto, aí ele garante aqui, né? Você valida, né? Mas fazer uma validação de dados na camada de apresentação também é bom, que aí você evita dele chamar, tá certo? Mas concordo com você que isso pode também ser regra do negócio, tá? Então, às vezes tem sistemas que chamam isso aqui de cadastro, tem outros que chamam de controlador, tá? A gente está chamando aqui de cadastro, mas poderia ser controlador também, não tem problema nenhum, certo? E aqui tem o restante, né, da implementação desse cadastro, né, só para a gente ter uma noção aí, o descadastrar, que seria remover a conta. Antes de remover, ele verifica se ela tem saldo zero ou não, né, porque, de repente, como é que você vai remover uma conta que tem saldo, né? O cara deveria, pelo menos, sacar e depois disso você remover, né? Então, é uma regra do negócio também, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui, né? E aí tem uma implementação do repositório, que aí tem a ver com aquela dúvida que foi tirada no início da aula, né? Para que quando
a conta, o repositório, o array, chegou no limite dele, a gente vai lá e manda duplicar o array de contas. Veja, isso daqui foi só uma forma de deixar esse array dinâmico para incluir várias contas nele. Mas a gente pode usar o array list, tá certo? Que já vai fazer isso para a gente sem maiores problemas, tá? Aqui é só mais uma questão da gente exercitar, se familiarizar com o uso de arrays, ver que é possível a gente implementar. Até porque, internamente, muito provavelmente, o Java também faz isso sem a gente saber, né? No próprio array list a gente pode ter essa duplicação, né? Sem a gente ter certeza de como é que ele está implementado internamente, tá? Então, aqui tem a implementação do cadastro, né? A remoção, método por método, a gente vai deixar esse código também disponível para vocês, tá? Enfim, a gente disponibiliza todos esses códigos aí, não adianta estar aqui mostrando tudo, mas, no fim das contas, o que importa para a gente é isso aqui, ó. A gente vai ter uma camada de dados, que eu já comentei, ou seja, todos os repositórios de conta, né, de cliente, de funcionário, das entidades do seu sistema. Você vai criar lá um repositório para alguma entidade, né? Para cada entidade você vai criar um repositório daquele. A gente vai ver depois que a forma como você implementa esse repositório pode variar. A gente pode ter um repositório com array, um repositório com banco de dados, com arquivo e etc. Né? A gente tem uma camada de negócio que, de forma lógica, ela agrupa todas as coisas que dizem respeito ao meu negócio, né? Os cadastros, que por sua vez usam os repositórios, né? O meu servidor, o meu banco, né? A classe que representa o meu sistema, né? Normalmente você bota o nome do sistema, enfim, é uma fachada, a gente chama de fachada. É o acesso único ao sistema, elas em geral usam os cadastros. Nem sempre a gente tem isso, tá? Nem sempre tem. Às vezes tem só os cadastros ou controladores, né? Nem sempre tem as fachadas, né? Mas nesse exemplo aqui a gente construiu com a fachada, tá? E no fim das contas, é importante a gente ter em mente que é o seguinte: ao montar essa estrutura, muitas classes de um projeto elas podem precisar manter uma única instância na memória. Por quê? Porque imagina que eu estou aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui essa e a gente fecha a aula, tá? Imagina que eu estou aqui, tá? Eu tenho aqui o meu repositório, instanciei um repositório de contas, né? Tá aqui. Esse repositório de contas é usado pelo cadastro, certo? E esse cadastro é usado pela fachada do sistema. Eu vou colocar assim, tá certo? Na classe banco e tal. Veja, a partir do momento que eu instanciei a fachada, ela vai usar outros cadastros aqui, né? Cadastro de cliente, por exemplo, que usa o repositório de cliente, né? Outro repositório aqui, vai usar outro cadastro e assim por diante, tá? Bom, quando eu crio essa fachada, esse banco ou qualquer sistema X aí, quando eu crio esse objeto aqui, é como se ele criasse o sistema todinho para mim, certo? Aqui é o sistema todinho, é um objeto que representa o meu sistema todinho. Todos os cadastros, ele faz referência aos repositórios e enfim, tá? E minhas telas, né, que eu vou implementar, né, lá com os elementos gráficos, vão usar essa fachada daqui, certo? Bom, note que ao criar esse sistema aqui, essa fachada, né, eu preciso garantir que só tenha um sistema funcionando. Porque imagine se eu desse o new fachada 1, new fachada 2, new fachada 3. Ou seja, se eu tivesse várias fachadas aqui, é como se eu tivesse vários sistemas, né? Eu replicasse isso aqui tudinho e tivesse vários sistemas. Então, quando eu chamasse aqui na fachada 1, ele ia cadastrar o elemento aqui, por exemplo. E se eu chamasse a conta, a tela, usando a fachada 2, ele ia cadastrar em outro repositório. Então, nessa arquitetura aqui, ó, isso é uma coisa que acontece, né? Não só por inconsistência também, mas é muito comum você querer garantir uma única instância daquele objeto, para evitar a perda de dados, duplicação, que foi o que eu falei agora, né? E a gente conseguir garantir, por exemplo, que quando eu cadastro alguém aqui, eu só tenho um repositório de contas no sistema, eu não tenho dois.
Porque se eu tiver dois, uma parte das contas vão ficar nesse, outra parte vão ficar nesse. Aí, quando eu for recuperar, eu não vou saber ter esse controle, muito provavelmente. Tá? Então, por exemplo, o repositório é uma classe dessa que, de fato, precisa garantir uma única instância dela. Aí é onde entra o que a gente chama de padrões de projeto, tá? E aí é uma coisa que a gente pode depois continuar na aula, na próxima aula aí. Mas o que é um padrão de projeto? Alguém sabe dizer o que é um padrão de projeto? Alguém? Alguém conhece alguém que sabe dizer o que é um padrão de projeto? E aí, Tassiano? É como se fosse já uma solução para algum padrão já definido para solucionar alguma demanda. Por exemplo, o senhor acabou de falar agora sobre o padrão singleton também, né, que é uma instância única. Então, via-se esse problema em várias implementações e se criou um padrão, que esse padrão hoje é utilizado tanto em Java quanto em PHP, qualquer outra linguagem. Se implementa esse padrão de acordo com a linguagem. Uhum, exatamente, né? É muito comum você ter problemas, né, que você precisa resolver e são problemas recorrentes, né? Ou seja, é um problema que existe e que muito provavelmente muitas pessoas já passaram por esse problema, já resolveram esse problema e aí você precisa resolver esse mesmo problema. É o caso que está aqui, ó, única instância de um objeto em memória, tá? Isso é um problema que com certeza outras pessoas já resolveram. E essas pessoas que já resolveram acabam, isso aí já é uma coisa, como eu posso dizer, sistemática, né? Existem livros, né, sobre padrões de projeto. As pessoas fazem um catálogo dessas soluções. Então, um padrão de projeto nada mais é do que uma solução para um problema recorrente. Né? Soluções catalogadas para problemas recorrentes. Né? Nesse caso específico, a gente depois vai discutir melhor, mas existe um padrão chamado singleton, assim, ó. Singleton, certo? De single, né? Singleton. É um padrão de projeto, né, que é usado para garantir que um determinado objeto só vai ter uma única instância em memória. Isso é um padrão de projeto, né, que é catalogado, e é importante a gente saber esses padrões de projeto, porque isso acaba tornando um vocabulário comum. Você vai chegar para mim e dizer assim, Vanilson, olha, essa classe aqui é um singleton. Aí eu não preciso mais falar, você não precisa mais falar nada, eu já sei que só vai ter uma única instância dela em memória, e eu vou implementar ela para que isso seja verdade, né? E aí o padrão de projeto, a solução, né, para um problema recorrente, como eu já falei, ele acaba fazendo o seguinte, ele permite, ele dá um passo a passo, né, daquela solução, para que você resolva o problema. No caso de um singleton, a gente sabe, depois eu vou mostrar isso com detalhes, eu posso fazer um vídeo aí para vocês, né? Mas um singleton, ele basicamente, ele faz com que uma classe tenha um construtor privado, ninguém consegue construir nada com aquela classe, e você cria um construtor, uma forma, desculpa, um método que vai permitir a construção daquele objeto de forma controlada. E aí, nesse controle, você determina e só deixa criar uma única instância dele. Aqui nos slides, né, tem uma explicação disso daí, tá? A gente vai ver, né, aqui, ó, o singleton, tá vendo, ó, o padrão de projeto, né? E a gente vai ver como é que se constrói esse padrão.